existem diferentes tipos de depressão. Agora, um profissional que não sabe dessa informação pode estar negligenciando o tratamento de uma pessoa com depressão que aparece aí no seu consultório. Então, no vídeo de hoje, eu quero falar sobre esses tipos diferentes de depressão para que você fique alerta para fazer o diagnóstico correto e, ao mesmo tempo, mostrar o quanto é perigoso a gente negligenciar essa informação. Meu nome é Rosileia Lopes, sou psicóloga clínica, criadora do projeto Amo Alguém com Depressão. Bem, para você, que é meu colega psi, que está aqui nesse vídeo, entendo que você entende a importância desse tema, que você se preocupa com o diagnóstico e tratamento da depressão, se preocupa e sabe a dificuldade que é tratar esse transtorno. Então, por conta disso, eu já peço que você colabore aqui comigo, com o nosso projeto, curtindo aqui esse vídeo, se você gostou desse tema e quer que apareçam mais temas voltados para sintomas e diagnóstico da depressão. Então, curte aqui esse vídeo, compartilha também esse vídeo com seus colegas, mas também, gente, se inscreve se você não é inscrito, que a gente toda terça-feira tem vídeo novo aqui no canal e ativa o sininho aqui para eu poder avisar você quando esses novos vídeos surgirem. Então, gente, voltando aqui para os tipos diferentes da depressão. Se a gente for falar de depressão, a gente já sabe que já tem uma complexidade enorme, né? Porque a depressão ela tem vários fatores desencadeantes, ela tem aspectos muito variados e tem muitos sintomas que são muito debilitantes. Então, só essa complexidade já faz com que a gente tenha muita dificuldade no tratamento. Agora, se a gente negligenciar que existem ainda tipos diferentes, e esses tipos diferentes vão fazer com que a gente tenha um olhar para esse tratamento diferente e fazer com que a gente também possa ter um prognóstico diferente, né? Possa dar um diagnóstico mais certeiro, digamos assim, para essa pessoa que está ali diante da gente. Então, a gente tem que entender o seguinte: os fatores, os sintomas, que são já fatores amplos, né, com gama de complexidade, elas estão também diante dos tipos diferentes. Agora, que fatores e sintomas e variáveis são essas? São as variáveis bioquímicas, são as variáveis cognitivas, as variáveis físicas desse transtorno, são as variáveis ambientais, sociais, ou seja, envolve família, envolve sociedade, envolve crenças. É um transtorno extremamente complexo. Agora, os tipos de depressão, eles entram aí para a gente identificar qual tipo de fator e qual tipo de aspecto pode estar sendo mais influenciado. Isso é muito importante. Quando a gente negligencia isso, o que acontece? Pacientes começam a ter crises muito graves e a gente não sabe que tipo de aspecto esse tipo de depressão tem. Então, a gente cai ali na dúvida e a gente fica extremamente impotente diante daquela crise. Então, por isso é tão importante a gente saber que tipo a gente está lidando. Quais as características específicas desse tipo. O que a gente pode fazer diante, né, desse conhecimento que pode facilitar e otimizar o tratamento dessa pessoa. Bem, de acordo com o nosso DSM-5, existe um grupo, que é o grupo da depressão, que é chamado de transtornos depressivos. Então, ela está dentro de um agrupamento chamado transtornos depressivos. A depressão, na edição anterior, ela estava ali junto com os transtornos bipolares, né? Ela saiu dessa classificação e se formou um grupo também de transtornos depressivos, só de transtornos depressivos que têm características próprias, que se diferem dos transtornos de humor, né, de variação de humor. No caso da depressão, de todos esses transtornos, as principais características que assemelham eles são os sintomas clássicos da depressão, que tem a ver com humor rebaixado, falta de vontade e de ânimo para fazer o que antes fazia, culpa, sentimento de culpa, problemas na parte fisiológica também, né? Problemas digestivos, problemas no sono, apatia, ou seja, os sintomas clássicos da depressão. E outra coisa que assemelha, né, ou seja, que iguala esse grupo aí, tem a ver com a duração também.
E outra coisa que iguala esse grupo aí é o tempo para a gente observar e fazer um diagnóstico, né? Que tem que ter pelo menos 2 semanas desses sintomas de forma intensa, que atrapalha o dia a dia, que atrapalha o trabalho, ou seja, que deixa a pessoa ali incapacitada de atuar ou de uma forma incapacitante. Então, quando a gente entende isso, a gente já entende que tem um grupo que tem essas características. Agora, como a gente identificar as diferenças? Quais são as diferenças que existem entre eles? As diferenças são baseadas no tempo de duração desse transtorno, né? Então, que ele pode ser crônico, ele pode ser episódico, e também na etiologia, ou seja, na causa. Isso é muito importante. As causas se diferem e essas causas elas precisam ser atacadas. A gente precisa identificar o tipo de causa para a gente poder trabalhar com essa depressão. Então, facilita a gente identificar os tipos diferentes, fazer um diagnóstico com esse olhar. E aí, dentro desse grupo, existem 8 tipos diferentes de depressão. Isso sem se falar os tipos que não estão catalogados ali, que eu vou citar ali também, depois no finalzinho. Agora, os tipos que a gente vê são os transtornos disruptivos da desregulação de humor, que é aquele transtorno que é mais característico em crianças. Então, tem características próprias da depressão, mas tem algumas diferenças, ou seja, uma delas é que ela é normalmente vista em crianças, abaixo de 13 anos. Outra é o transtorno depressivo maior, ou episódios desse transtorno, que aí sim é aquele transtorno que é a depressão mais clássica que a gente ouve falar, né? Ela é crônica, porém, ela pode vir em episódios. Normalmente, uma pessoa pode ter um episódio, né? É normal que a pessoa possa ter um episódio dessa depressão, desse tipo de depressão, e nunca mais ter. Mas, na maioria dos casos, essa pessoa tem recorrência durante a vida. Então, a gente precisa ficar atento, né? Se ela está com esse transtorno de uma forma crônica, com muita recorrência, ou foi apenas um episódio. Por isso que existe muita dificuldade, às vezes, das pessoas identificarem e tem muito julgamento, né? Alguma pessoa, às vezes, teve um episódio de transtorno depressivo maior, foi tratado e nunca mais teve outro episódio. E aquela pessoa que está tendo episódios repetidos ali desse transtorno, aí está sendo julgada, né? Ah, eu saí e nunca mais voltei. Você não sai dessa depressão nunca, né? Então, a gente tem que prestar atenção nesse tipo de julgamento aos nossos pacientes, né? O outro tipo de transtorno é o transtorno depressivo persistente. Esse é o transtorno mais crônico que existe, que é a distimia, né? Que é aquele transtorno de humor rebaixado muito clássico, né? A distimia tem. E esse é o transtorno que tem uma cronicidade maior do que todos os outros. O outro transtorno é o transtorno disfórico pré-menstrual. Gente, são 20 anos de estudo para identificar que existe esse transtorno aqui, para taxar mesmo que existe um transtorno que ele é característico desse período de ovulação. Então, ele já foi catalogado. Então, é muito sério, é muito importante que a gente entenda essas variáveis nessas diferenças desses transtornos. O outro transtorno é o transtorno depressivo devido a outras condições médicas. Ou seja, uma outra condição médica, uma outra doença, um outro transtorno que faz com que a pessoa desenvolva a depressão. E aí tem um motivo específico. Olha só como é importante a gente identificar. Se a pessoa tem um outro tipo de transtorno ou um outro tipo de doença e ela também não foi identificada e a depressão está ali surgindo, é importante que a gente também faça encaminhamentos para essa pessoa, se a gente está vendo que ela está com sintomas físicos, de repente, diferentes do que a depressão normalmente apresenta, ou se ela está com sintomas emocionais, psíquicos, comportamentais, também diferentes da depressão. E a gente precisa fazer um diagnóstico diferencial também aí, que a gente pode estar lidando com outro tipo de transtorno juntamente com a depressão. Então, olha como isso é grave, é sério se a gente negligenciar. Outro tipo é o transtorno depressivo induzido por substâncias. Transtornos depressivos, substância ou medicamentos, né? Substâncias químicas, drogas, medicamentos, que também podem levar a sintomas depressivos. Tem o tipo especificado,
e o tipo não especificado. São tipos que são até difíceis da gente identificar, porque eles têm umas características um pouco bagunçadas nesse diagnóstico, mas tem como a gente diagnosticar também. Agora, fora a gente falar na confusão que existe entre o luto e a depressão, eu fiz até um vídeo, né, que você pode ver ou no card que a gente vai colocar em algum lugar aqui desse vídeo, ou na descrição aqui do vídeo, sobre luto e tristeza. Né? Então tem um vídeo só sobre luto, um vídeo só sobre tristeza e a diferença deles com a depressão, porque isso também é importante diante do nosso diagnóstico, para que a gente não confunda, né, essas condições que são naturais, saudáveis, inclusive, tanto o luto quanto a tristeza, para a gente não confundir com a depressão. Então depois desse vídeo aqui vocês vão lá assistir. E agora também a gente precisa pensar que existe tipos de depressão que nem estão catalogados ali, né? Que é a depressão pós-parto, né? Que a gente pode já observar, tem várias pesquisas, só que ainda não está catalogado, porque assim como o transtorno disfórico pré-menstrual, ele foi catalogado de uma forma que tem características muito específicas, únicas e totalmente comprovadas. Para o nosso manual diagnóstico, de repente, precisa de alguns critérios a mais para depressão pós-parto. E, enquanto isso, ela é considerada uma depressão, um transtorno depressivo maior episódico, né? Que está no episódio desse período aí também, que tem uma condição hormonal muito bagunçada, né? E a gente sabe que um dos maiores fatores desencadeantes da depressão são os problemas hormonais. Então, isso é muito sério da gente observar. E a depressão também sazonal, que tem a ver com o tempo, né? Lugares mais frios, inclusive, são considerados lugares com maior fator de risco para depressão. Lugares onde o inverno é muito prolongado, né? Então, a gente pode também encontrar essa sazonalidade no desenvolver das crises depressivas também. Então, a gente pode até tratar isso como uma questão voltada para a crise também, né, uma crise sazonal aí, desse período de depressão. Então, são aspectos que são muito importantes da gente observar. E se a gente não observa, olha a complexidade que é. E se a gente não observa, a gente pode realmente negligenciar o tratamento. Por que negligenciar? Porque se a gente não sabe que existem tipos de depressão diferentes e aquela pessoa tem uma possibilidade de ter um tratamento otimizado, se a gente identifica que aquela pessoa está com uma depressão devido a uma outra condição médica, a gente negligencia isso, ela vai seguir um tratamento, vai piorar no seu desenvolvimento e pode ser que essa pessoa não descubra nenhum outro tipo de condição médica que ela tem ali. Então, o psicólogo precisa estar muito atento para esse tipo de diferença. Então, gente, vamos estudar mais o nosso DSM-5 e vamos continuar aqui seguindo o projeto Amo Alguém com Depressão. Quem quiser conhecer, inclusive, eu tenho um curso só sobre o diagnóstico da depressão que pode facilitar a identificação desses tipos de transtornos depressivos aí, tá? Eu vou botar aqui na descrição também para você que é psicólogo e quiser conhecer. Você que é uma pessoa que tem depressão ou um familiar que caiu aqui de paraquedas nesse vídeo, vai lá no nosso grupo de autoajuda no Facebook, o grupo Amo Alguém com Depressão. Lá nesse grupo a gente faz debates, a gente conversa, faz lives semanais. Toda quinta-feira, 9 horas, tem live lá dentro do grupo. Lá vocês não ficam expostos, né? Lá você pode conversar sobre sua problemática do dia a dia, você compartilha com outras pessoas, aprende também com a experiência de uma outra pessoa que estava sofrendo a mesma coisa que você. Então vai lá participar do nosso grupo de autoajuda, tá? No Facebook. E você que é psicólogo, continua seguindo aqui nosso canal, compartilha, curte essa live se você gostou dessa informação e coloca aqui nos comentários, né, sugestões de vídeos, dúvidas que vocês têm com relação à depressão. E terça-feira que vem a gente tem um vídeo novo aqui. Ativa o sininho para que eu possa te avisar, tá bom? Então, gente, a gente se vê semana que vem.